Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que você seja bem-vindo neste canal Minutos com Jesus. E aqui é o Elmo e nós estamos fazendo os destaques do livro do Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos fazer o quarto destaque desse capítulo, os versículos 8 a 11. O 8 diz assim, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu estou falando aqui primeiro sobre o mar, que é o que está escrito na Bíblia. E aqui tem um entendimento interessante. No versículo 9 diz assim: E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho, e ele disse-me: Toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E no 10 ele apenas confirma, né? Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e a minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, voltando ao capítulo 8, o que significa esse vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo? Bom, aqui foi uma ordenação que João teve, né? Para que ele tomasse essa atitude, então. E a palavra mar, ela é interessante, né? Ela é citada muitas vezes no livro do Apocalipse, mas em geral a palavra mar, ela é citada depois de terra. Nesse versículo ela é citada antes, né? É citada antes. Agora por quê, né? Vamos entender. Então, assim, pois, ter o anjo colocado em primeiro lugar o seu pé sobre o mar significa o controle total do Filho de Deus sobre qualquer avanço das forças do mal no mundo da besta. Ou seja, nós estamos vivendo lá no capítulo 13, né, as duas bestas do Apocalipse. Então, este versículo que nós estamos falando do 8, do capítulo 10 aqui, ele faz nos retornar diretamente à cena de Ezequiel 2:1 e 3:3. Ezequiel tem essa passagem que fala do livrinho também, tá? Que é uma passagem paralela a que está em foco agora, né? Então as predições do profeta Ezequiel, tal como aqui no livro do Apocalipse, ele contém muitos itens lamentáveis de condenação, tragédia e ameaças, né? Para uma geração futura. Ou seja, para a humanidade, né? É a ira que está programada por Deus sobre a humanidade no final dos tempos. Porque o povo vai abominar, vai fugir de Deus, vai, né, a todo momento tentar não crer na palavra de Deus. Então, no livro de Ezequiel, porém, é dito somente que o livro era doce, mas que a mensagem ali contida era amarga. Muito interessante, né? Então, quando ele diz que fará amargo no teu ventre, várias vezes nas Escrituras a palavra de Deus ela é comparada com um alimento que deve ser assimilado. Portanto, é sentido inerente, inerente no texto, né? Inerente do texto também, né? E que deve ser o mesmo sentido das palavras de Jesus, né? Em João 6:51 a 56, onde a carne do filho do homem, no caso de Jesus, é comida e o seu sangue é bebida, que conforme se depreende do versículo 35, né, significa no pensamento de Jesus tomar posse da vida eterna. Ezequiel, como João, ele experimentou uma profecia doce e amarga. Então, em Ezequiel 2:8 e de 3, de 1 a 3, né, capítulo 3, nos versículos 1 a 3, da mesma forma, o profeta Jeremias também ele teve de consumir a palavra da revelação divina. Lá em Jeremias 15:6, a gente pode ver isso. Para João, o comer significa tomar posse da mensagem profética e transmiti-la de acordo com a vontade de Deus. Isso, Jeremias, Ezequiel e Apocalipse, né? Jeremias 15:16, Ezequiel 3:4, Apocalipse 10:11, né? Então, notemos que primeiro o anjo disse: Ele fará amargo no teu ventre.
E no versículo 10, João diz primeiramente, na minha boca era doce como mel. Parece a uma ordem lógica, né? O anjo, ao entregar o livrinho, ele preveniu do amargo, para evitar que João, ou seja, a frustração de João após a doçura do mel. Então, na confirmação do versículo 10, né, quando ele toma o livrinho e diz, tomei o livrinho, que foi a ação final, né, ele deve ser interpretado, na verdade, como sendo o mesmo do capítulo 5, ou seja, o livro selado, acho que a gente viu lá, né, que estava na mão de Deus e que o cordeiro pegou. Então, ainda que esteja já aberto, como no versículo 8, né, lá do capítulo 5, mas mas pode ser a continuação do mesmo. Então, nós podemos estar aqui na continuidade daquele momento lá. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né, e aramaico, e essas línguas elas não poderiam ter uma palavra significando livro como entendemos atualmente, né? Então ela tem um outro significado. Vamos tentar entender então isto. Este do presente capítulo ele é retratado pelo anjo como sendo pequeno, um livro pequeno, embora sua mensagem fosse grande como o universo todo, com a mensagem de finalização, né? De finalização desses tempos agora, né? E no versículo 11, para fechar então, e disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E foi aí que João então fez o trabalho dele, né? Então importa que profetize outra vez. Nada é dito, de fato, sobre o pequeno rolo nesse momento, ou seja, o livrinho aberto. Então, alguns eruditos, eles imaginam que possa tratar do livro por excelência aberto a todos os povos e nações e línguas e reis, né? Conforme a Bíblia cita em alguns momentos. Então, talvez essa a pequena parte entregue a João, profetizando a todos os povos e cuja compreensão está hoje aberto a todos os que escutam, né? Seja o Apocalipse, se assim for, não fechemos o grande livro de Deus. Então, povos e nações e línguas e reis é uma enumeração, né? Com algumas variações que a gente vê, né? Nesse texto, tem sentido de universalidade, né, do mundo todo, aplicável a todos os seres humanos, aos seres humanos, claro. Então, nós podemos aqui ver, né, que isto aponta para o retorno de João da ilha de Patmos, né, quando ele estava lá com uma nova mensagem a toda a criatura. João jamais poderia acreditar que ele estando lá, essa palavra poderia ir para o mundo todo, né, conforme era a orientação ali daquele ser, né, angelical naquele momento. Então, nesse versículo, reis aparece em lugar da palavra usual tribo, que a gente vê em outras passagens. Provavelmente como a gente vê observações, né? Ou seja, isso é uma antecipação do Apocalipse 17, de 10, versículo 10 e 12. Então assim, nós podemos dizer que Cristo, ao voltar, ele será governante de todos os reis e príncipes da terra, né? Pois é Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória a Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então, alguém pode perguntar, né? Não era João tão velhinho assim? Ou seja, teria ainda ele condições para grandes caminhadas? Não, acho que não, né? Mas para transpor os mares em busca de nações e reis, como seria feito, né? Como aconteceria isso, né? Então teria ainda ele forças para profetizar diante de muitos povos e línguas? Também não. Mas Deus tem o seu jeito de trabalhar, né? Então o apóstolo, de fato, ele não sabia, mas ele escreveu, né, essas revelações, e aqui estão as palavras, né, do versículo 11, né? Em quase todas as línguas do mundo, João está falando hoje, através dos vasos escolhidos de Deus.
e assim tem falado diante de muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como ele está falando aqui, através desse áudio, através da minha boca, isso vai continuar sendo propagado através do seu compartilhamento, da sua expressão, né, daquilo que você entendeu para outro. E essa multiplicação, ela acontece de forma orgânica. A palavra de Deus é muito interessante, né? Aliás, muitos conhecimentos também ele é dissipado, ele é divulgado de forma orgânica, né? Porque é de boca a boca, de pai para filho, como aconteceu desde o início da humanidade, né? Todo o conhecimento de Deus veio sendo passado de pai para filho. Então é isso. Deus abençoe a todos, que você possa compartilhar e ser muito abençoado, né, com esta mensagem para outras pessoas. É assim. No próximo trabalho nós já vamos falar do capítulo 11. Então seja sempre bem-vindo a este canal, curta, compartilhe e Deus te abençoe em nome de Jesus. Até!